Bom, mas voltando aos 12 arquétipos, quais seriam eles? Tem 4 grupos, né? Eles são separados em tríades nesses 4 grupos. Tem o arquétipo do inocente, do explorador e do sábio. Aí, isso aí está na tríade que é ascensão, né? Uma tríade de ascensão. Aí depois você tem a tríade que se conecta com uma tríade de conectividade, né? Que é o arquétipo do cara comum, o amante, o bobo da corte. Depois você tem o governante, o criador e o curador. E aí você tem a tríade que quer deixar uma marca no mundo, que é o mago, o rebelde e o herói. E aí formam esses 12 arquétipos e cada um tem uma amplitude, né? Então tem luz e lado sombra de cada arquétipo. Então a pessoa pode estar governante, mas ela pode estar na sombra do governante, controladora. Então, pode ser um psicopata, né? Então existe isso que é uma questão que tem que observar, porque a pessoa pode se adentrar na sombra do arquétipo, né? Aí o pessoal usa isso, por exemplo, para passar uma certa imagem da sua marca pessoal? Seria esse o uso adequado do arquétipo? O cara, por exemplo, ele vai ver que ele quer vender um certo produto para um público. Sei lá, digamos que ele é um médico que quer vender para outros médicos. Aí vocês tentariam pegar e adequar ele num certo arquétipo? Por exemplo, falar, olha, você então, pela sua personalidade, energia, o que você quer passar, seria interessante que você tirasse fotos como um governante. Ou não? Como é que seria? Quer comentar? É que eu não uso o arquétipo para posicionamento. A maneira que eu uso totalmente é a parte neural, então de simbologia, cor e etc. E nunca engessado, nem 1, nem 2, nem 3 arquétipos. Eu uso na fala, questão de narrativa. Então, se a gente for pensar nesse lado, ele tem que falar, porque eu falaria contra o meu método e aquilo que eu acredito. Então, são visões diferentes, né? E que talvez se complementem. Pronto. Bom, nessa questão do posicionamento, eu utilizo, então, primeiro essa parte de narrativa, onde eu trabalho uma metodologia do Donald Miller, que ele tem ali um livro chamado Story Brand, e ele basicamente pegou a jornada do herói, do Joseph Campbell, né, do Herói de Mil Faces, e ele simplificou de uma forma voltada para posicionamento. Então, a pessoa como guia, né, o cliente como herói, o cliente tem um arquétipo, e o guia ele tem que ter um arquétipo. Normalmente esse arquétipo tem que ter ali incutido ou sábio ou mago, né? É um dos arquétipos que o guia tem que ter. Esse arquétipo ele pode estar dentro da narrativa ou dentro da personalidade. Então a energia é a última coisa que eu falo com o meu cliente, que basicamente é quando ele vai fazer uma live, né, quando ele vai fazer um curso, que tipo de energia que ele vai utilizar na fala, de repente numa palestra. Chamei. Essa é rebelde, quebra de padrão, que tipo de quebra de padrão que ele vai utilizar, enfim. Só que daí tem algumas coisas que eu sou contra, né? Então, por exemplo, hoje no marketing digital utilizam muito o rebelde na personalidade de uma forma exagerada. Então a pessoa ela usa um taco de beisebol, né, um casaco de couro, um óculos e fica lá, porra, aí já é demais na minha visão, né? Pode até chamar, e tu chama normalmente cara comum dessa forma, porque também... Que é o sonho do cara comum ser rebelde. Na verdade, assim, é que nem as camadas ali do professor Olavo, né? As camadas da personalidade. Você tem a quarta, a quinta e a sexta, né? A sexta é a camada para você ganhar dinheiro, e a quarta é a camada dos afetos, que é o cara comum. Para você passar para fazer dinheiro, você vai ter que passar pelo rebelde, que é a quinta camada. Então, as coisas elas se entrelaçam, né? Então, a pessoa normalmente ela vai ter que passar pelo rebelde. Por isso que na minha comunicação, na energia, às vezes eu uso rebelde. Às vezes eu xingo, às vezes eu faço alguma coisa que normalmente, é bem diferente do que eu sou no dia a dia, mas eu tenho que estar utilizando isso aí para chamar a atenção dessas pessoas para conseguir elevar elas para outros arquétipos. Então, eu uso dessa forma os arquétipos. E com os meus clientes também. O rebelde pode ser uma quebra de padrão, por exemplo, no anúncio. Quanto a gente usou aquele, se eu estivesse assim, aparecia toda desgadelhada e tal, e era uma quebra de padrão, porque a pessoa não está esperando que do nada, no meio de um anúncio em que eu estou falando de imagem, eu fique completamente desconstruída. Então, Sim. É uma quebra de padrão. Você citou o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. É impressionante como as histórias que fazem sucesso são sempre o mesmo roteiro. É o monomito. Exatamente. Você pega desde os 12 trabalhos de Hércules até Rei Leão, passando por Senhor dos Anéis. É a mesma coisa. Você falou, por exemplo, o guia do herói tem que ser um mago, por exemplo, né? Aí você pensa no Senhor dos Anéis no Gandalf. Aí você vai pro Rei Leão, tem aquele babuíno. O Rafiki. Isso, o Rafiki tentando guiar o Simba. E ele tem um chamado pra aventura. Primeiro ele se nega, depois ele vai. Christopher Nolan no Batman. Exatamente a mesma coisa.
Então, sempre faz sucesso. A gente adora se conectar com esse tipo de história. E o pessoal, logicamente, usa isso para vender, né? Sempre que você vê um lançamento de curso, geralmente vai ter uma narrativa da jornada do herói. O cara que foi chamado para aventura, teve um obstáculo, não conseguiu, aprendeu com alguém alguma coisa, foi lá, teve sucesso e agora ele volta para te ensinar.